Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Pois é, todo mundo nessa expectativa. Mas eu concordo com o Cássio. Acho que tinha que ter um cara ali, inclusive já discuti isso aqui em outras lives, um volante de contenção que chegasse para fazer frente ao Rezende, para aumentar essa competitividade e um centroavante. Acho que para mim, aí sim, a janela seria uma nota 10. Eu dou uma nota 8 para essa janela do Bahia. Não sei se eu estou sendo benevolente demais, Cassola. Nota 8 para você também? Eu sou um pouco mais chato, eu daria uma nota 6,5 para 7, Júlio. 6,5 para 7, assim. Acho que essas pelos mesmos motivos que você apontou. O jogador para fazer a contenção no meio ali e o centroavante. Porque eu acredito que são pontos cruciais para o time, cruciais. A capacidade de você exercer pressão no adversário, tomar a bola, ter mais força na marcação e a capacidade de fazer gol. Né? A gente acaba não conseguindo fazer gols. Apesar do Paiva se dizer um técnico que gosta do jogo propositivo, veja, o Bahia oscila muito em produção ofensiva, não estou nem falando de gols marcados, oscila em chances criadas. Alguns jogos cria chances, sejamos justos. Aconteceu isso contra o Corinthians no primeiro tempo, ainda teve uma chance clara no final do jogo contra o Corinthians também. Mas em outros jogos o Bahia simplesmente fica com a bola e não produz. Né? É um time de posse assim, bem estéreo. Então, o ataque ele precisa do cara que chuta, ele precisa do cara que faz o que o Everaldo fez contra o Grêmio. E o que o Everaldo fez contra o Grêmio lá na Arena Grêmio partiu muito da iniciativa também do Kaique. São jogadores, e que é por isso que o Jacaré muitas vezes chama atenção positivamente, que tem uma iniciativa mais agressiva. Você precisa ter essa agressividade, né, na sua fase ofensiva. Apareça, chame a responsabilidade, como o Kaique chamou na construção, o Everaldo chamou para chutar. E o Bahia não tem tido isso. O Bahia realmente é um time que circula a bola, tem a posse em muitos momentos, mas é uma posse improdutiva. Critérios e critérios. Eu tiro 1,5 ponto aí dessa janela do Bahia por não trazer um centroavante, porque eu acho que era a principal urgência. Acho que todo mundo aqui, das 350 pessoas, e o Cássio que está aqui comigo, todo mundo concorda que o 9 era um cara essencial, entendeu? Não que o Everaldo seja um inútil. O Everaldo é artilheiro do time na temporada, mas não encaixou um bom momento, não encaixou uma boa fase, como ele já encaixou em outros clubes aqui no Brasil, como o Atlético Goianiense, como o Chapecoense. Né, Cássio? Eu concordo. E aí, Uli, você tocou num ponto de uma dúvida que eu tenho muito grande. Até que ponto a gente não tem um melhor desempenho extraído do Everaldo, um melhor desempenho extraído do Cauli, um melhor desempenho extraído do Tassiano, por exemplo, um melhor desempenho extraído do Ademir, por não ter um time mais estruturado como conjunto. Um time que consiga sustentar um jogo de uma maneira mais regular, um time que consiga ter mecanismos ali organizados. Porque eu vou lembrar o que você, por ser meu amigo, a gente está sempre conversando, você já ouviu falar isso muitas vezes. O que é que fez tanto jogador do Atlético Nacional de Medellín vir parar no Brasil tão caro, como Borja, como Cárdenas, como Berril, olha, o Guerra, vocês vão lembrar outros. O que é que fazia tanto jogador, né? Guerra que ainda veio jogar no Bahia em 2019. O que é que a gente via tanto jogador chegar caro? Eles estavam encaixados em um time que funcionava. Um time que tinha, inclusive, era o Reinaldo Rueda, mas chegou a ser o Osório, se não estou enganado em um momento. Mas era um time que tinha uma estrutura de futebol consolidada. Como, por exemplo, tem o Atlético Paranaense no Brasil, que você pega um jogador que você não acredita em outros clubes, e ele chega no Atlético Paranaense e se encontra. O Nicão foi o melhor exemplo, mas outros exemplos aconteceram. O Camacho, volante, hoje está no Santos, mas ele foi importante no Atlético Paranaense. O Lúcio Gonzalez chegou com 36 anos. Chegou, não sei se chegou com 36, mas chegou acima de 30 e jogou até os 36, 37 e era útil. O Wellington, volante, se desembarcasse em Salvador para vestir a camisa do Bahia, eu ia ficar assustado. Foi útil. O Thiago Heleno, que virou um capitão lá,
um ídolo, ele chegou como um porradeiro. Então, assim, aí é o trabalho que a gente não vê do clube. Eu imagino que o Bahia vai ter isso com a tecnologia do Grupo City, mas é também um trabalho de um técnico que consegue extrair o melhor dos seus jogadores. E eu acho que a gente também não tem isso. Aí o Danilo Otto aqui no nosso chat falou, o Pablo, perfeito exemplo, o Pablo foi vendido por 26 milhões de reais para o São Paulo, não rendeu o que podia render, o que estava rendendo no Atlético no São Paulo, foi devolvido ao Atlético e está lá sendo útil, já fez seus gols. Então, essa parte que a gente não vê, que é uma coisa mais dia a dia de construção, ela realmente pode demorar um tempo para pegar. Mas eu insisto, o trabalho do Renato Paiva já tem tempo suficiente para que o Bahia tivesse uma cara de time. E talvez isso tirasse mais de jogadores como o Everaldo. Ainda assim, seria importante você ter um outro jogador para fazer uma frente, Everaldo, porque eu não acho que o Vingote é esse jogador.